Aleluia, graça e paz, querido. Aleluia, vamos orar um pouco ao Senhor antes de iniciar o nosso culto. Agradecer ao Senhor pelos teus feitos, pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te honramos. Nós bendizemos, Senhor, a sua palavra. Bendizemos, Senhor, os seus feitos, Senhor, sobre as nossas vidas. Mas nós estamos aqui, Pai, para adorar pelo que você é, Pai. Pelo que você é. Nós temos, Pai, eterna gratidão em nossos corações, Pai, por ter nos resgatado, Senhor, de uma condição de trevas e ter nos colocado, Senhor, em uma posição de justo, numa posição de filho. Senhor, agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de poder respirar, pela oportunidade, Pai, de poder te adorar, Pai, porque nós cremos, Senhor, que é um tempo de dupla honra. Nós cremos, Senhor, que é um tempo, Senhor, de muita abastança, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo inteiro e nada faltando. Obrigado, Senhor, porque nós somos supridos amplamente pelo Senhor em todas as nossas áreas das nossas vidas. E nós queremos, Pai, te agradecer e te honrar pelo seu amor. Não tem amor maior que esse, não, não, não. E nós te agradecemos, Jesus. Só tu és santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Você crê que está chegando um tempo de abundância sobre as nossas vidas? Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor dentro da sua casa, viu? Aleluia. Santo, santo, santo. Estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, eu creio, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, Eu creio que está chegando. Eu creio. Estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando, vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Eu vejo grandezas se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Declare aí. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando
Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Oh, estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo na presença dEle. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando, estão chegando na minha casa, na minha vida eu creio, no meu trabalho, na minha família eu vejo milagres se aproximando. Estão chegando, eu creio. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia, você crê nisso? Que estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo no Senhor. É o ano da dupla honra, eu creio, eu creio. Nós declaramos: na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família eu vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família eu vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia. Oh, aleluia. Nós confiamos no Senhor, na tua palavra, Jesus. Oh, nós somos teus filhos amados, nós te adoramos, Jesus. Oh, cantamos com a melodia. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci, em sua família eu creio, e o seu sangue me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Declaramos, nós não somos escravos. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, declaramos. Oh, 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 oh. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você pode declarar na sua casa. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nós somos teus filhos. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Você pode declarar isso? Oh, com um cântico. Oh, 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 oh. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Declaramos, eu sou aleluia, filho aleluia, de aleluia, Deus. aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Agora você é filho de Deus. Agora você entrou num novo tempo na sua vida. Você está agora num tempo de glória, num tempo de refrigério, num tempo de aumento, num tempo de crescimento na sua vida. Por causa daquilo que Cristo fez por você. Não por causa das suas obras, não por causa do seu merecimento, mas por causa daquilo que Cristo conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. Obrigado, Ramon. Aleluia. Boa noite, bom dia, você que está me assistindo, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui
nesse momento para transmitir a palavra de Deus, e hoje, num momento especial, porque é o nosso culto de ceia. Aleluia! Sabe, irmãos, algumas pessoas no dia de culto de ceia, celebração da ceia, se entristecem, ficam tristes por causa daquilo que Jesus passou, que Jesus morreu. Aleluia! Mas, irmãos, a ceia é motivo de celebração para mim e para você. O porquê? Por causa da ceia, por causa da morte de Cristo, é que eu e você temos a vida. E outra, Jesus, ele não está morto. O caixão está vazio, o sepulcro está vazio, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Por isso, irmãos, que eu e você celebramos esse dia. Amém? Aleluia! Queridos, há umas 2 semanas atrás, a Ana Gadelha, ela ministrou sobre uma vida comum ou uma vida extraordinária. Ministrou sobre nós termos uma vida comum e uma vida extraordinária. Como está a nossa vida? Estamos vivendo uma vida comum ou uma vida extraordinária? E enquanto ela ministrava aqui, o Espírito Santo foi trazendo algo ao meu coração, e eu quero ministrar nessa linha, mas é falando sobre fé. E eu pergunto para você, a sua fé, ela é comum ou é uma fé extraordinária? Que tipo de fé que você tem? Uma fé comum? Uma fé que todas as pessoas têm? Uma fé que crê, que acha, que torce que vai dar tudo certo? Ou uma fé extraordinária, que é firmada na palavra de Deus e que sabe, irmão, que já deu tudo certo? E eu gostaria de começar com 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Você abre aí se você estiver com a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Em uma versão americana, diz assim: pois a vida é uma questão de fé, e não de vista. Eu gostei dessa tradução. A vida é uma questão de fé e não de vista. A minha vida e a sua vida, irmão, gira em torno de uma fé em Deus. A fé em Deus para vivermos, a fé em Deus para nos movimentarmos, a fé em Deus para conquistarmos, para crescermos, para permanecermos no Senhor. Então, irmãos, vida de fé é uma questão vital para mim e para você. Não existe uma outra forma de vivermos uma vida bem-sucedida aqui na terra, se não for por meio da fé. E como eu falei, irmãos, 2 tipos de fé: a fé comum e a fé extraordinária. A fé comum, ela é passiva, ela fica aí esperando as coisas caírem do céu. A fé comum, ela fica esperando os outros fazerem alguma coisa. Quanto a fé extraordinária, ela é uma fé ativa. É aquela fé que tem ação. É a fé que faz as coisas acontecerem. Um exemplo disso, quando os discípulos estavam atravessando o mar, tiveram uma tempestade no meio da noite, Jesus veio andando por sobre as águas. Eu gosto muito dessa passagem. E os discípulos ficaram assustados, primeiro porque estava na tempestade, depois que viram um fantasma. E uns irmãos ficaram assustados no barco. O tipo de fé passiva. É tipo de fé que não tem uma reação para algo positivo. É a fé que acaba imaginando que o pior vai acontecer e espera que o pior aconteça. É a pessoa que espera que vai ficar doente, que vai passar crise, que o mundo está numa crise financeira e ela vai passar necessidade, que o salário dela vai diminuir. Aquela que fica dentro do problema, apenas torcendo de que vai dar tudo certo, de que vai melhorar. Esse é o tipo de fé passiva. Agora a fé ativa é a fé do tipo de Pedro. Pedro não ficou apenas assustado no barco. É claro que no momento, como a Bíblia diz, ele se assustou quando viu Jesus andando sobre as águas. Mas quando Jesus disse que era ele, Pedro falou: Senhor, se é você, me manda ter contigo. E Pedro, ele teve uma atitude e andou sobre as águas. Sabe, irmãos, uma fé extraordinária, ela sempre vai de encontro ao problema. Ela não fica aí esperando o problema vir contra ela. Ela não fica ali passiva, apenas imaginando: se Deus quiser, um dia vai dar certo, tudo vai melhorar. Não, irmãos, a fé extraordinária é uma fé que se move em direção às circunstâncias. Se move como?
com a palavra. Se move crendo no que Deus falou. Se move, irmão, tendo uma plena convicção de que já deu tudo certo. Nós vemos esse exemplo na vida de Jesus. Jesus, ele não falava as circunstâncias. Pessoas estavam doentes, pessoas estavam endemoniadas, pessoas procuravam ele. Mas, porém, Jesus, ele não ficava falando da circunstância. A fé comum é a fé que fala das circunstâncias e não para as circunstâncias. Jesus não falava a circunstância, ele falava a fé. Quando ele foi curar a filha de Jairo, ele estava a caminho da casa de Jairo. Em Lucas 8:52 diz assim: enquanto isso, grande comoção, enquanto Jesus ia, atingiu a multidão e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou: não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Olha só aqui o que Jesus falou para aquela situação. Ele estava indo curar a menina que estava enferma. No meio do caminho, chegou a informação de que ela tinha morrido. E ele foi para a casa de Jairo. Quando ele chegou lá, ele falou: não chore. A menina, ela não está morta. Ela está dormindo. Nós sabemos, irmãos, que na realidade aquela menina estava morta. Mas Jesus não falou a circunstância. Ele falou fé. Ele não falou aquilo que a realidade mostrava. Ele falou aquilo que ele queria ver manifesto. E o que ele queria ver manifesto? Ele iria ver manifesto. A menina viva. Então ele falou: não, ela não está morta. Ela está apenas dormindo. Algumas pessoas acham, irmão, que você falar a circunstância conforme você crê é mentira. Não, irmãos. A mentira é aquilo que o natural mostra, porque toda a verdade está na palavra do Senhor. Então, quando você falar a palavra, aquilo que Deus falou a seu respeito, aquilo que Deus fala na Bíblia, você realmente está falando a verdade. Amém? E outra passagem, Lázaro. Quando Lázaro morreu, chegou a notícia a Jesus de que Lázaro estava doente. Porém, Jesus ainda ficou ali na cidade que ele estava por mais 3 dias. E em João 11:12 diz assim: então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Antes disso, Jesus falou assim: ó, Lázaro está dormindo. Ele tinha falado que Lázaro estava dormindo. E aqui ele fala, os discípulos falaram: Senhor, se ele está dormindo, ele vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aqui, mesma coisa. Depois chegou a notícia: Lázaro está morto. Mas o que Jesus falou para os discípulos? Vamos até lá, porque ele está apenas dormindo. Os discípulos falaram que ele falava a respeito do sono. Como eles questionaram Jesus, não, se ele está dormindo, ele vai acordar sozinho. Por causa disso, por causa de uma insistência dos discípulos, foi que Jesus falou a circunstância. Lázaro morreu, mas nós vamos lá para despertá-lo. Ele vai lá para ressuscitar. Sabe, irmãos, as pessoas vão ficar querendo que você fale o problema, que você fale do problema. A mídia hoje, o que ela mostra é o quê? É o problema. Te incentivam a falar o quê? Do problema, do problema, do problema. Mas quando você tem, irmão, uma fé extraordinária dentro de você, você não vai falar o problema, irmão, você vai falar a solução. Mas de repente você pode falar, mas a solução ainda não chegou, mas ela vai chegar. Por isso que você fala, por isso que Jesus falou, ele não está morrendo, ele está apenas dormindo. Não foi para acalmar o coração dos discípulos, não foi para trazer um refrigério, não foi com dor ou com pena, não, irmãos. Ele falou aquilo que ele iria ver. Ele não estava morto, ele estava apenas dormindo. E essa é a diferença, irmão, da fé comum. A fé comum, ela vai ficar falando do problema, do problema, do problema, do problema, do problema, e nunca vai falar da solução. Às vezes, quando fala alguma coisa, sei lá, mas Deus sabe, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Irmão, toda a vontade de Deus está expressa na palavra. Toda a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida já está na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, irmãos, é a vontade de Deus para a sua vida.
Então você não precisa se questionar se é a vontade de Deus. Se está escrito, é a vontade de Deus. E você ter, irmãos, uma fé extraordinária é você guardar a palavra de Deus. Não existe uma fé extraordinária fora da palavra. Não existe uma fé extraordinária dentro do limite humano, dentro daquilo que a sua mão pode fazer, do que aquilo que é da sua força. Toda fé extraordinária, ela é com base na palavra do Senhor. E no Salmo 119, 81, diz assim o salmista: estou exausto de tanto esperar por teu livramento, mas depositei a minha esperança em tua palavra. Ele estava cansado, porém a esperança dele, ele botou toda a confiança, a esperança dele na palavra do Senhor, naquilo que Deus tinha dito para ele. Agora eu te pergunto, você tem colocado toda a confiança naquilo que Deus falou a seu respeito? Ou você tem crido com reservas, ou você tem botado a sua confiança com reservas, com limitações? Sabe, irmãos, uma fé extraordinária, ela não tem limites na palavra do Senhor. Ela é ilimitada, porque a palavra de Deus é ilimitada. Deus, ele é um Deus ilimitado. O reino de Deus que está dentro de mim e de você é um reino ilimitado. As grandezas de Deus na minha vida e na sua vida são ilimitadas. As bênçãos são ilimitadas. Então nós temos que crer, irmão, de uma forma ilimitada. Salmo 135, ele falou: espero no Senhor, sim, espero nele. Em sua palavra depositei a minha esperança. Ele estava esperando, sim, esperando no Senhor. E na palavra dele, ele depositou, ele jogou todas as fichas, ele botou toda a convicção dele, porque ele sabia de que a palavra de Deus era fiel. E que se Deus falou, ele iria cumprir. Sabe, irmão, nós temos que ter essa plena convicção, que se Deus falou, ele vai cumprir. Se ele falou, vai acontecer, independente do tempo que se manifeste, porque o tempo que vai levar para se manifestar vai depender do tamanho da sua fé, vai depender do seu crescimento na fé, o tanto que a sua fé está crescendo. A fé extraordinária, ela nunca questiona a palavra de Deus, ela nunca vai questionar a palavra de Deus, ela sempre vai. Uma fé extraordinária é uma fé que nunca questiona a palavra de Deus. Em uma fé extraordinária não existe o mais se. Será que é da vontade de Deus? Mas e se não acontecer? E se der algum problema? A fé comum, ela sempre tem um plano B. A fé extraordinária não existe um plano B, não existe uma segunda opção. É sempre aquilo que Deus diz na palavra. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Na Bíblia King James, atualizada, diz assim: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: tome Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre os montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e o seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus lhe havia mostrado. Abraão tinha uma promessa em Isaque. E de repente, num determinado dia, Deus fala: Abraão, vai no monte que eu vou te mostrar e sacrifica o filho. E o bom dessa versão é que Deus ainda enfatiza, né? O filho com quem você muito ama. Eu acho que foi para deixar a oferta de Abraão mais especial, ele sentir mais. Abraão, irmãos, ele não questionou a palavra de Deus. Abraão, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não colocou diante de Deus: Deus, mas ele é o filho da promessa. O Senhor me fez uma promessa a partir dele. Se eu sacrificar ele, o que vai ser da promessa? Como é que vai fazer? Como é que o Senhor vai cumprir, irmãos? Deus, ele não depende dos nossos atributos naturais. Ele depende da sua fé. Sabe, nunca são os seus atributos naturais que vão conquistar as coisas. É a sua fé em Deus. Não é aquilo que você pode fazer na sua força, é aquilo que Deus pode fazer através da sua fé.
E assim Abraão, ele não questionou a Deus. Ele apenas seguiu o seu caminho, foi para o monte, foi lá para poder sacrificar Isaac. Hoje nós vemos muitas pessoas questionando a Deus. Deus, por que minha vida está assim? Deus, por que não está dando certo? Deus, por que não aconteceu? Deus, será que você me abandonou? Tem cristãos, irmãos, que ainda pensam que Deus abandona. Esquece que tem o Espírito Santo morando dentro, que Deus está dentro, que o reino de Deus está dentro dele, que a palavra diz que o Senhor falou que Ele nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar, Ele está sempre com você, mas a carne é que vê tudo de uma forma diferente. A carne é que pensa nas coisas contrárias à palavra do Senhor. A carne é que não gosta ela não consegue ver o invisível. A carne, ela não consegue ver o sobrenatural de Deus. Por isso, irmãos, quando você tem uma fé extraordinária, se está escrito na palavra, você apenas cumpre. Se está escrito na palavra, você vai apenas falar, amém, assim seja, vai acontecer na minha vida. É dessa forma. Em Eclesiastes 11, 4, diz assim: quem fica apenas olhando o vento jamais plantará, e quem para observando a passagem das nuvens nada colherá. Não tem como você colher se você ficar apenas olhando para a circunstância. A fé comum é a fé que olha para a circunstância. A fé comum, no final do ano, está baixando. Não, está tudo bem, eu posso andar de qualquer forma. O número de casos de Covid está caindo, eu posso voltar a sair, eu posso voltar a ir para a festa, eu posso andar por aí sem máscara, eu posso fazer o que eu quiser. E quando é agora, a fé comum está com medo. Porque está tendo mais mortes, mais pessoas estão ficando mais doentes, o lockdown está ficando pior. Então a fé comum, ela fica se movimentando de acordo com as aparências, de acordo com aquilo que a circunstância está mostrando. Opa, se tem um aumento no salário, opa, estou bem. Se tem um corte da gratificação, ixi, eu estou mal. Não, irmão, o mesmo Deus que prospera com muito, é o mesmo Deus que prospera com pouco. Até porque a prosperidade não depende do tanto que você ganha, mas do tamanho da bênção de Deus na sua vida. E ela é proporcional ao tamanho da sua fé. Amém? Então, irmãos, a pessoa comum, ela fica nessa. Vai dar certo ou não vai? Vai acontecer ou não vai? Eu vou fazer isso ou não vou? A fé comum, ela fica grudada na televisão para ver as más notícias. Ela vai procurar o tempo todo ver o número de casos de Covid. Sabe, irmãos, a fé extraordinária, ela não está preocupada com isso, porque sabe o que a Bíblia diz, que pelas pisaduras de Jesus ela é curada. Ela é prudente, porque em Provérbios capítulo 8 fala, eu, a sabedoria, habito com a prudência. Mas a fé extraordinária sabe, irmão, que não é um álcool. Não é uma máscara, não é ficar trancado em casa que vai guardar ele. O que vai guardar ele é isso aqui, ó, o sangue de Cristo. O sangue que está derramado sobre a vida dele. É esse sangue que protege, que guarda e que livra. A fé extraordinária vê dessa forma. É prudente. Existe uma norma, obedece a norma. Existe a lei, obedece a lei. Manda ser prudente, é prudente, porque é bíblico ser prudente. Mas a fé não está na prudência. A fé está na palavra do Senhor, naquilo que Deus disse, e independente das circunstâncias, se está trancado em casa ou se está na rua, se está trancado em casa ou se está trabalhando, se está fazendo ou se está ficando parado, sabe que mal nenhum me atingirá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor está comigo. A fé extraordinária, irmão, ela é dessa forma, e nós temos, irmãos, que sempre que alimentar a nossa fé, porque uma fé não alimentada é uma fé que morre. Uma fé não alimentada é uma fé que morre. E como é que você alimenta a sua fé? Na palavra. Na palavra. A Bíblia fala, eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. 2 Coríntios 4. Dessa forma, eu também creio e por isso eu falo. Então, a fé extraordinária, ela vai alimentar essa fé com a palavra. Como é que você vai alimentar a sua fé? Com a palavra, falando. Não tem outra forma.
a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Sim, ela vem, ela vai te motivar, você ouvindo, vai gerar fé para a salvação, mas ela não vai fazer a sua fé crescer. A fé só vai crescer quando você praticar. E você nunca vai praticar além daquilo que você confessa. Então, quer saber o tamanho que está a sua fé? Se a sua fé está comum ou se a sua fé está extraordinária? Repara o tanto da palavra de Deus que você fala durante o dia. O tanto que você confessa a palavra de Deus. Sabe, irmão, na hora que o bicho pega, é fácil confessar a palavra. Na hora que você está no sufoco, que a água já está aqui assim, ó, que você não está quase não conseguindo respirar, é fácil, irmão, num desespero, confessar a palavra por desespero. Mas a palavra confessada por desespero não traz tanto resultado quanto a palavra confessada por fé. A palavra que já confessa quando a coisa está iniciando, quando o bicho está preto, quando o bicho está branco, quando, independente da circunstância, se o sangue está dando no pé, na canela ou no joelho, a fé, irmão, extraordinária, ela está sempre confessando a palavra. E nós vemos isso em Jesus. Jesus, ele falando para os fariseus, ó, eu faço as coisas conforme eu vi meu pai fazer. Conforme ele fazia, eu faço. A mesma coisa somos nós, irmão, nós temos a palavra de Deus. Então, da forma como Deus, ele faz as coisas, Jesus, ele veio mostrando o caráter de Deus, nós devemos fazer igual. Jesus, ele, em outra passagem, ele falou, conforme meu pai me mandou dizer, assim eu falo. Sabe, irmãos, uma fé crescente é aquela falava a palavra, falava a palavra, falava a palavra, independente se as pessoas iriam gostar ou se não iam gostar. Agora eu te pergunto, você tem uma fé que fala a palavra independente do local que você está ou de acordo com o local que você está? Se você está no meio dos incrédulos, você não fala a palavra, você concorda, se Deus quiser vai dar tudo certo. Se Deus quiser a gente não vai pegar isso não. Porque é assim que o incrédulo pensa, irmão. Agora, irmão, aquela pessoa extraordinária, que tem uma fé extraordinária, é aquela pessoa que chega para o incrédulo e fala, não, irmãos, Deus diz na palavra de que é assim, 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 de que nós estamos protegidos. E nós estamos protegidos e você está protegido. A fé, irmão, extraordinária é a fé que motiva as pessoas. Aquela que faz as pessoas avançarem, não é aquela que puxa as pessoas para baixo. Não é aquela que desanima. A Bíblia fala, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza de coração o espírito se abate. Sabe, irmãos, uma fé comum, ela se entristece por qualquer notícia ruim. E quando o coração entristece, o espírito vai se abater. Agora, irmãos, quando você está alimentando a sua fé com a palavra, declarando a palavra, falando para a circunstância e não da circunstância, irmão, pode vir a notícia que vier, o seu coração não vai se entristecer. O porquê, irmão? A alegria é um fruto do Espírito. A alegria já está dentro de mim e de você. É uma ferramenta de Deus, irmãos, para que nós possamos combater a tristeza que vai desanimar a alma, vai desanimar o espírito, vai abater o nosso espírito. Então, aquela pessoa que está crescendo em fé, irmãos, venha o que vier, ela vai permanecer rindo, achando graça, firmado na palavra, rindo quando não quer rir, rindo quando quer chorar. Inúmeras vezes, irmãos, já aconteceu comigo. Circunstância, pressão, e eu querer chorar, e eu começar a rir, irmão. Mas você queria rir? Não, eu queria chorar. Mas pela fé eu comecei a rir, porque a alegria já está dentro de mim, eu tenho que colocar essa alegria para fora. E outra, é uma demonstração de que eu creio na palavra e não na circunstância. A fé comum, irmão, quando vem a pressão, ela se abate, porque está olhando para a circunstância. A fé extraordinária, quando vem a circunstância, ela se alegra, porque sabe que a palavra de Deus está acima de qualquer circunstância. E eu te pergunto, como é que está a sua fé? Ela está comum ou ela está extraordinária? Aleluia. Em 2 Coríntios 4,13, tem a versão NVT e diz assim, continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Continuamos a falar porque nós temos esse mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras.
E o que estava mencionado nas Escrituras? Cria em Deus. Por isso eu falei. É por isso, irmão, que nós falamos. Porque nós temos essa fé, nós temos esse espírito da fé, de falar, de falar, de falar. Então a fé é extraordinária, irmão. Ela sempre fala aquilo que quer ver manifesto. Não podemos, irmão, nos acovardar diante das circunstâncias. Não podemos deixar as circunstâncias nos dominarem. Não podemos deixar a pressão do mundo e o sistema do mundo abafar a palavra de Deus que está dentro de mim e dentro de você. Pelo contrário, irmão, nós temos que ir em contra, uma fé ativa, uma fé como a de Pedro. Opa, tem um problema, peraí, eu estou vendo a luz ali no fundo, eu estou vendo a solução ali no fundo. Para Pedro a solução era Jesus, e o mar não era nada para ele, irmão. Ele era um pescador, era uma pessoa que entendia de água. Com certeza mergulhou muitas vezes no mar, com certeza conhecia bem o mar, sabia nadar, mas ele não considerou nada disso, ele considerou quem estava à frente dele, que era Jesus. Quando você considerar Jesus maior do que os seus problemas, irmão, você vai andar sobre as águas. Quando você começa a avaliar a circunstância de acordo com a palavra e botar a palavra acima, você vai ter o tipo de fé ativa. Porque a fé, irmão, é uma atitude, fé é uma ação. A fé é uma ação. Então sempre, sempre na sua vida, eu falo para você, irmão, coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Por isso é necessário você meditar diariamente nas Escrituras. Porque se você não tiver, irmão, com essa palavra bem arraigada dentro de você, como é que você vai declarar? Como é que você vai crer? Como é que você vai falar que vai dar tudo certo se você não tem palavra suficiente dentro de você? É aquilo, é como uma bucha dentro d'água. Se você botar uma bucha dentro de um balde d'água e espremer, ela vai sair água, ela não vai sair Coca-Cola. Não vai sair tinta. Não vai sair outra coisa, a não ser daquilo que ela está encharcada. E sabe, quanto mais eu e você lemos a palavra, meditamos na palavra, confessamos a palavra, mais encharcados dessa palavra nós ficamos. E quando o problema vem, o que é que você fala? Fé. Fé. Aquilo que você quer ver manifesto. Você não vai falar incredulidade. E outra, permanecer falando. Permanecer crendo. Como eu disse, é fácil declarar fé quando a água está no limite, perto de se afogar. Falar que vai dar tudo certo, falar que vai acontecer. Outra coisa, irmão, é permanecer naquela situação 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, às vezes 1 ano. E você continuar, irmão, tendo plena convicção de que vai acontecer, independente do tempo que tenha se passado. A fé, ela não leva em conta o tempo. A fé, irmão, do tipo de Deus, é aquela que independente se vai demorar um dia, 1 semana, 1 ano, 1 mês, 10 anos, ela permanece da mesma forma, sabendo, vai acontecer. Independente de. Ouvi certa ministra que disse assim, que a fé sempre passa pela prova do tempo. O tempo sempre vai provar a sua fé. Não é porque não se manifestou hoje, com 1 semana, com 1 mês, que não vai acontecer. Irmão, vai acontecer. Porque Jesus, ele falou, se disserdes a este monte, erga-te e lança-te no mar, não duvidando no seu coração, mas crendo que se fará o que se diz, assim será com ele. Se você crê, irmão, que se fará o que diz, assim será com você, amém? E eu vou abrir aqui em Mateus, capítulo 21, diz assim, Mateus 21, 22, diz assim, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, vocês receberão. Na versão NVT diz assim, se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Vem cá, se Jesus disse que se você crer com o coração, você vai receber, o porquê que você ainda não recebeu ainda o que você orou?
O problema está naquilo que Jesus falou? Se ele falou que se você crer com o seu coração, você vai receber, então o que é a verdade, irmão? Você vai receber. De repente você não recebeu ainda, porque é algo muito grande para a sua fé. Ou porque você está tendo uma fé baseada nos seus sentimentos, não com base na palavra de Deus. Um exemplo. Eu estou crendo que eu vou ser milionário. Estou crendo que eu vou ser milionário. Estou crendo que eu vou ser milionário. Estou crendo que eu vou ganhar 10 vezes na loteria. Estou crendo que eu vou ganhar 10 vezes na loteria. Na Mega Sena, de fim de ano. Né? Ganhar 10 anos seguidos. Olha só. Mas às vezes, irmãos, aquela pessoa não está falando isso por fé. Está falando isso do coração humano. Está falando da sua mente. Uma fé que é a presunção e não uma fé que é real. Porque a fé que é real, irmão, se manifesta. Às vezes a pessoa vem e ouve sobre fé e fala, não, peraí, eu vou mudar minha vida toda agora. Vou começar a declarar. A pessoa não tem nenhuma bicicleta, começa a declarar. Eu tenho um carro elétrico, eu tenho tal carro, eu tenho uma Hilux último modelo, eu tenho uma Ferrari. E começa a declarar. Mas ela está declarando, irmão, não porque ela crê que ela vai ter uma Ferrari. Mas ela está falando apenas da mente dela. E a fé, irmãos, que atinge uma Ferrari, é aquela fé que vem do coração. Porque vai vir uma direção do Espírito, como é que você vai guiar a sua vida, como você vai administrar seus negócios, como você vai administrar suas finanças, como é que você vai crescendo em bens materiais até alcançar a Ferrari, se é o seu objetivo. Essa é uma fé, irmão, conforme a palavra de Deus. E se ele falou aqui, se crerdes, recebereis. Se você crer, você vai receber aquilo que você pediu em oração. Irmão, assim é. Assim vai acontecer na sua vida. Isso é uma realidade. Aleluia. Aleluia. Tivemos um pequeno imprevisto. Já mudou de microfone. E já ficou tudo bem. Amém? Você não fica aí, uai, o que aconteceu? Foi mágica? Não, irmão. Foi pane administrativa mesmo. Mas enfim, irmãos, nós temos que ter essa plena convicção daquilo que a palavra fez. E por isso, irmão, nós estamos aqui hoje, celebrando a ceia. Por isso você vai celebrar a ceia aí na sua casa, irmãos. O porquê a nossa fé só é extraordinária por causa de Jesus. Por causa daquilo que ele fez. Por causa do governo que ele conseguiu tirar novamente da mão de Satanás e devolver para mim e para você. Porque lá no início da criação, o Senhor falou para o homem, sujeita a terra, dominai a terra, governa sobre a terra. O homem, ele tinha um governo sobre a terra. Mas quando ele traiu Deus, ele passou esse governo para Satanás. Mas em Cristo, esse governo da terra, irmão, é devolvido para mim e para você. Por isso você pode declarar em fé, vai acontecer. Está acontecendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vai se manifestar, eu sou próspero, eu sou curado. Por isso, irmão, você pode andar aí, irmãos, aonde você precisar sair, tomando os cuidados que você tem que tomar, que são as medidas que o governo pede que você toma, você sendo prudente, mas você pode sair sem medo algum, sabendo que nada vai me acontecer. E se alguém chegar perto de você, sabendo que você é crente, e perguntar, irmão, você pode orar por mim? Eu te falo, irmão, você vai orar pela pessoa ou não vai orar pela pessoa? A fé comum vai ficar com medo de orar, com medo de ficar doente. Vai falar assim, não, vai na paz, quando eu chegar em casa eu oro por você, Deus vai curar. Mas a fé extraordinária, irmão, não está preocupado com isso não. Vai lá, irmão, vai impor as mãos sobre a pessoa e vai curar. Pastor, mas está falando para não impor as mãos, está falando para não impor, está orientando, não está proibindo. Se não é proibido, você vai lá e impõe as mãos sobre a pessoa, irmão, e ela vai ser curada. Porque Jesus falou que era um sinal para aqueles que creem. Vai impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Amém? Até porque você pode pensar, não, mas será que vai funcionar? Claro que vai. Porque primeiro, não é na sua fé, é na palavra de Deus, é naquilo que Deus falou na palavra. E outra, só o fato de você ir lá e impor as mãos sobre a pessoa que está doente, de uma doença que tem infelizmente matado tantas pessoas, você já está demonstrando que você tem uma fé suficiente para que aquela pessoa seja curada e você não seja contaminado. É como eu falo, irmão, se esse vírus vier em mim, ele vai ser curado. Se ele entrar na minha vida, ele vai ser curado, porque o que está em mim, irmão, é vida e não morte.
O Espírito que opera em mim, irmãos, é que traz vida e não morte. E essa vida é expressa por meio de palavras. Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Espírito e vida. Então, irmãos, como morte e vida estão no poder da língua, quando você fala a palavra, está falando o quê? Palavras de vida. Você está determinando vida naquela circunstância. Você está determinando vida na sua situação financeira, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua saúde, no seu ministério, nas pessoas que estão ao seu redor. Você está o tempo todo comunicando vida. Como? Falando a palavra de Deus. A minha família é abençoada, minha esposa é abençoada, meus filhos são abençoados, tudo quanto eu faço eu prospero, eu sou bem sucedido entrando, eu sou bem sucedido saindo, eu sou bem sucedido comprando, eu sou bem sucedido pagando, né? As pessoas falam que é bem sucedida comprando, mas não fala que é bem sucedida pagando, mas tem que pagar, irmão. E você é bem sucedido quando você paga as suas contas, é você declarando: as minhas contas vão ser pagas e dinheiro ainda vai sobrar. Sabe por quê, irmãos? Quando você tem essa plena convicção, e aqui vou fazer não uma ressalva, mas uma orientação. Muitas vezes você começa confessando na alma, a seu coração ainda não está crendo. Mas, irmão, se você continuar confessando, você vai ter aquilo como uma verdade na sua mente, que vai descer para o seu coração, e você vai começar a ver manifesto. O erro de muitas pessoas é que começam muito bem, mas não permanecem muito bem. Começam confessando todos os dias, várias vezes por dia. Toda circunstância que se levanta, ele fala para a palavra, fala a palavra, fala a palavra. Mas às vezes as circunstâncias demoram a mudar, e a pessoa desmotiva. Assim como Pedro, né? Andando sobre as águas, olhando para Jesus. Daqui a pouco, ele começou a reparar a força do vento, das ondas que já estavam lá, quando ele desceu do barco. E porque ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar. E muitas vezes você tem feito dessa forma. Enquanto está com os olhos firmados na palavra, está confessando, mas aí de repente a circunstância tem te apertado, e você começa a tirar os olhos da palavra, começa a botar os olhos na circunstância, e o que você começa a fazer? Começa a afundar. E como eu falei, uma fé não alimentada, ela morre. Muitas pessoas, irmãos, enfraquecem ou morrem na fé, morrem até espiritualmente, primeiro porque param de congregar. Se você, irmão, parou de congregar, você está errado, você vai morrer espiritualmente, a sua fé vai naufragar. Com certeza hoje você está preocupado de como é que você vai pagar suas contas, porque está tudo fechado. Final do mês, o seu dinheiro vai vir menos, é lógico. Se você não for um funcionário público, que ganha independente de se trabalhar ou não, o seu salário vai vir menor, e você vai ficar abalado. A circunstância não vai apenas, irmãos, te pressionar, ela vai te amassar, vai chegar e vai ser real na sua vida. Por isso você precisa alimentar-se com a palavra do Senhor. Por isso você precisa congregar. Por isso você precisa orar. Irmão, oração traz comunhão. Oração traz convicção. E quanto mais você ora, mais a sua comunhão com o Senhor aumenta. O contrário também é uma verdade. Quanto menos você ora, menos comunhão com o Senhor você vai ter. Menos avivado por dentro você vai estar. Mais suscetíveis às pressões do mundo e às sequelas do mundo você vai estar. Por quê? Você perdeu a comunhão. E a comunhão com o Senhor que nos fortalece, é a comunhão com o Senhor que te fortalece, é a comunhão com Deus que vai fazer com que a sua fé fique extraordinária, é a comunhão com Deus que vai fazer você sair de um lugar comum para um lugar extraordinário, do natural para o sobrenatural. É a comunhão que vai fazer com que você tenha essa plena convicção de que o reino de Deus está dentro de você, e de que tudo aquilo que você precisa já está dentro, e vai sair por meio da sua palavra, vai sair por meio de você declarar, vai sair por meio de você confessar,
vai sair por meio de você continuar crendo e continuar falando, independente das circunstâncias, porque Deus, Ele é bom, irmãos, e a palavra dEle não muda nunca, amém? Nós vamos estar participando da ceia, e como eu falei, irmão, essa ceia, irmãos, é um momento de celebração, irmãos, porque o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão, não foi em vão, Ele teve um pleno propósito. O Senhor lá na sua eternidade, Ele viu hoje, Ele viu você hoje, e Ele falava, rapaz, daqui a não sei quantas décadas, séculos, milênios, pode acontecer algo, e o meu povo precisa de uma provisão. Então Deus, Ele te viu lá na fundação do mundo, e Ele enviou o socorro para você, e esse socorro é o corpo e o sangue de Cristo, e esse socorro está baseado, aleluia, na aliança. Bota ali. Aleluia. Está com base na aliança de Cristo. Então, quando você, irmãos, celebra a morte do Senhor, você está celebrando a sua vida. Ele morreu para que você vivesse. Ele se fez enfermo para que você fosse curado. Ele se fez pecado para te tornar a justiça de Deus. Ele se fez pobre para que por meio da sua pobreza você se tornasse rico. Jesus Cristo é o seu verdadeiro substituto. Diga aí, Jesus é o meu verdadeiro substituto. Irmão, tenha essa plena convicção de que Ele é o seu verdadeiro substituto. Eu sei que você já preparou aí a sua ceia, aleluia. Eu gostaria que você pegasse o pão. O pão representa, irmãos, o corpo de Cristo. Um corpo que foi mutilado, que foi transpassado, um corpo que sofreu. Para quê, irmãos? Para que as nossas doenças Ele levasse sobre Ele. Ele passou tudo aquilo, não foi para mostrar quão cruel foi a morte dele. Não, irmão, existia um propósito, de levar todas as enfermidades, de levar todas as dores, de levar todas as doenças, de levar tudo aquilo que iria afligir esse nosso corpo natural. Jesus levou sobre si, amém? E eu gostaria que você orasse agora. Pai, te dou graças em nome de Jesus, te dou graças, Pai, por esse corpo, Pai, esse corpo que foi transpassado, que foi moído, que foi mutilado por mim. Ele fez isso, Pai, para que eu fosse curado, para que pelas suas feridas eu fosse curado. Pai amado, e por causa do sacrifício de Jesus, em mim opera a vida e não a morte. O Espírito de vida vivifica meu corpo mortal. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Enfermidade não tem poder nem legalidade sobre mim. Todos os órgãos e tecidos do meu corpo funcionam na perfeição na qual o Senhor criou. E por causa do sacrifício de Cristo, Pai, proibimos qualquer disfunção nesse nosso corpo, em nome de Jesus. Agora, irmão, com esse entendimento de que foi para substituir as suas dores, as suas enfermidades, para levar sobre Cristo, que você participe do pão, sabendo, rapaz, no momento que eu comer este pão, tudo aquilo que está de errado no meu corpo vai voltar ao estado original. A vida vai ser ativada dentro de mim, e a enfermidade que está agindo no meu corpo, mesmo que ocultamente, ela vai morrer em nome de Jesus. Pode participar do pão. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Somos curados pelas pisaduras de Jesus. Somos curados pelas pisaduras de Jesus. Somos curados pelas pisaduras de Jesus. Declare, irmão, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. A enfermidade não tem poder sobre mim, porque eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Começa a falar agora aos sintomas que estão no seu corpo. Sintoma, você é ilegal no meu corpo, porque pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Enfermidade, dê nome às enfermidades que estão agindo agora no seu corpo. Declaram, você é ilegal sobre a minha vida. Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Você está fora da minha vida, eu estou livre de você em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse sangue, irmãos, é o sangue de uma nova aliança. Não uma aliança escrita em tábuas de pedra, não uma aliança baseada em regras e ritos religiosos,
mas uma aliança superior, com base em superiores promessas, que tem como base o sacrifício de Jesus. Sabe, irmão, Ele nos substituiu, e Ele morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. Ele pegou o pecado que era nosso e levou sobre Ele. Ele não cometeu pecado algum, mas Ele pegou todo o nosso pecado e levou sobre Ele. E esse sangue, irmão, simboliza a redenção, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino da luz. Esse sangue, irmão, que foi derramado por mim e por você, irmão, é um sangue real. É um sangue que está vivo hoje na minha vida. É um sangue, irmão, que foi derramado uma única vez por todos os nossos pecados. E por causa disso, irmão, eu e você podemos ter pleno acesso a Deus. Você pode ter pleno acesso a Deus. Não por causa das suas obras, não por causa daquilo que você tem feito de certo ou de errado, mas porque Jesus, Ele fez certo. Porque Ele fez certo, você anda certo. Porque Ele fez certo, você tem autoridade sobre a obra das trevas. Porque Ele fez certo, você pode se achegar a Deus em plena convicção de fé, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmão, em agradecimento, com o coração alegre pelo sacrifício de Jesus, pode participar do cálice. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu sacrifício, obrigado por aquilo que o Senhor fez sobre nós, por nós, aquilo que o Senhor faz conosco. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Calvário não foi em vão. Te agradecemos, Pai, porque nós estamos numa aliança superior, com base em superiores promessas, estamos guardados, protegidos, aliançados com o Senhor. Te agradecemos, Pai, porque temos uma fé sempre crescente. A nossa fé está crescendo, Eu declaro, meu irmão, a sua fé crescendo. Eu declaro você falando a palavra, você vendo os milagres da palavra se manifestando na sua vida. Eu declaro, irmão, você entrando num tempo de ousadia, num tempo de refrigério, num tempo de conquista, num tempo de gozo, de alegria no Senhor. Porque, irmão, a fé extraordinária está dentro de você. E você, a partir de hoje, vai começar a colocar essa fé para fora, como? Falando a palavra, falando para as circunstâncias, declarando aquilo que Deus fala na sua vida, irmãos, e o poder de Deus, o melhor de Deus, vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Tempos de alegria, tempos de abundância, tempos de refrigério, tempos de regozijo estão chegando mais e mais na sua vida, irmão, em nome de Jesus. Você é abençoado, você é bem sucedido na prática da palavra. Aleluia. Estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando, vamos dançar sobre a escassez. Oh, chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, o mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando.